Agora imagina só, você já está lá com dor no corpo, dor de cabeça, sofrendo um monte por causa da dengue, que a gente sabe que as pessoas sofrem bastante com essa doença e ainda tem que esperar. Por isso, a Prefeitura de Guarujá vai tomar algumas atitudes para tentar melhorar a situação da população. A gente vai conversar agora com o Marco Antônio Chagas, ele que é diretor de Vigilância em Saúde. Olá, tudo bem? O que mudou, então, a partir de hoje na cidade para atender essas pessoas? A partir de hoje nós estamos... Bom, nós tivemos um problema aqui. Já vamos tentar retomar o contato com a Tatiana Jorge, lá direto de Guarujá, para ver o que aconteceu. A seguir você vai ver como foi a ferida de Vila Espírito Santo, um dos eventos mais tradicionais e tem ainda já. O ritmo. O Jornal da Semana, primeira edição, está de volta. Nós vamos agora de novo com contato com o Guarujá, com a Tatiana Jorge. Aquilo que você viu ali, aquela confusão, uma roda de bicicleta, foi um assalto. Nesse vídeo foi assaltada. Você viu ao vivo um assalto acontecendo na cidade do Guarujá, quando estávamos lá para prestar um serviço à sociedade, falar dos cuidados com a dengue. Tatiana Jorge, conta pra gente, se você tiver condições, o que aconteceu? Foi isso mesmo, viu, Tony? Nós viemos aqui ajudar a população de Guarujá, mostrar que tem coisas que precisam ser feitas em relação à dengue e ao vivo, em frente à prefeitura da cidade, do lado do nosso caminhão de link, com várias pessoas em volta. Esse homem chegou de bicicleta, armado, apontou a arma pra gente, levou o celular do cinegrafista, levou também a pulseira de ouro e o relógio que o nosso entrevistado estava utilizando. Foi um pânico aqui, a assessora de imprensa chorando bastante, ela saiu daqui correndo, todas as pessoas bastante assustadas. Nós não estávamos sozinhos, não estávamos em um lugar perigoso. Estamos acostumados, sim, a entrar em comunidade, em conversar com as pessoas e não passamos por situações como essa. Eu, particularmente, não imaginava que ao vivo fosse passar por uma situação como essa. Ele pediu, levou o celular, levou também os outros bens, saiu daqui armado, de bicicleta, sem que ninguém fizesse nada. A polícia já está aqui, acabou de chegar, está indo em direção a ele. As câmeras da prefeitura estão também mostrando exatamente o percurso que ele está fazendo e nós temos as imagens, né? Vocês viram aí, nós estávamos ao vivo quando tudo isso aconteceu. Vamos ver. Bom, nós tivemos um problema aqui. Já vamos tentar retomar o contato com a Tatiana Jorge. Vocês viram aí, né, como é que foi a situação. Imagina o susto, as pessoas que estão em volta aqui, bastante revoltadas, por isso vocês estão escutando esse falatório ao meu lado. A pessoa de bem, a pessoa que trabalha, a pessoa que vai todos os dias para o trabalho, volta, ela não tem mais segurança, não tem mais como comprar um relógio ou como ter um celular, ir para um ponto de ônibus. Quantas e quantas vezes a gente faz uma reportagem de uma pessoa falando, olha, eu tenho que esconder isso. Ou já levaram, uma vez eu entrevistei uma moça, levaram a sacolinha com as fezes do animal. Eles nem sabem o que tem ali e estão levando tudo que as pessoas estão carregando. E realmente é muito susto. Vocês não têm noção do que é você sentir alguém com uma arma apontada para você, numa situação muito complicada, não só para mim, para todos que estão aqui. O pior, a assessora de imprensa chorando bastante nesse instante, aqui é a Karina. Vamos conversar agora com o nosso entrevistado aqui, o Marco Antônio. Você também tomou um baita susto, né? É uma situação inusitada. Você não espera que no ato do seu serviço você vai ser assaltado dessa forma violenta, com uma arma, o cara com uma arma apontando para nós, e a gente querendo fazer um bem de serviço público, utilidade pública, bem na comunidade, você, nesse momento, meio-dia, assaltado em plena luz do dia na frente da prefeitura. Um lugar que, em tese, é um lugar seguro, né? Sim, nós temos em torno, a gente aqui tem a rodoviária de Guarujá, o pão rodoviário e o Atacadão, que é um dos maiores supermercados da cidade. Então, você nunca imagina que nesse fluxo de pessoas que passam aqui toda hora você vai ser assaltado dessa forma. Eu vou pedir para o Alfredo Neto, que inclusive levaram o celular dele, mostrar, tem bastante gente aqui. Ou seja, ele não veio não para um lugar ermo, que não tinha ninguém. A Karina ali, a assessora de imprensa, bastante assustada, ela também estava presente no momento. Vou conversar com ela agora. Já consegue respirar, Karina? Tá tudo bem, Tatiana. É importante agora a gente continuar o trabalho, a gente precisa conscientizar a população sobre a dengue. E eu acho que acontece, né? Acontece com qualquer pessoa. Ele tinha passado por uma experiência como essa, a gente noticia tanto, né? Não. Por isso as lágrimas. Isso, o companheirismo de todos vocês. Obrigada.
Vocês viram aí a situação. Então você de casa também, que acha que às vezes está seguro em algum lugar, é um engano. Não há mais segurança. A polícia esteve até aqui, veio no momento que aconteceu, segundos depois a polícia já passou e foi atrás, claro, nem ficou aqui nesse instante, que o mais importante mesmo é pegar esse bandido que já deve ter feito outras vítimas. Nós não devemos ser as primeiras porque ele estava muito seguro do que estava fazendo, com uma arma empunhada. Vocês viram nas imagens aí ao vivo, né, que tudo estava acontecendo aqui ao vivo, então a situação foi muito complicada. Vamos ver agora então essas imagens do que foi feito agora há pouco, esse assalto que nós somos vítimas. Daqui a pouquinho a gente vai ver essas imagens. Todos os dias no Jornal da Tribuna, no Bom Dia São Paulo, a gente mostra para vocês essa situação, inclusive o trabalho da polícia também, agora a Polícia Civil chegando rapidamente, como vocês podem ver. Viram aí ao vivo, já estão aqui para nos socorrer, para ver como é que está a situação. A Polícia Militar já foi há algum tempo atrás desse bandido, até para que ele não faça outras vítimas. E agora sim a gente vai ver a imagem desse assalto que aconteceu ao vivo com uma equipe de televisão. Estamos, a partir de hoje, nós... Ai, moço. Cadê o celular? Nós tivemos um... Vocês vão continuar acompanhando toda essa situação, estão todos bastante assustados aqui. Outras pessoas estão chegando, inclusive moradores da cidade se aproximam, acho que curiosos para saber exatamente o que foi que aconteceu. Os bandidos, pessoas trazendo água para tentar acalmar. Obrigada. Até eu recebi água aqui para tentar acalmar. Vocês podem ver, por mais que a gente se mantenha tranquila numa situação como essa, dá tremedeira, é natural. Não é sempre, né, que a gente fica com uma arma apontada na cabeça. Ainda bem que não é sempre e tem pessoas que passam por isso constantemente. Nós fazemos várias reportagens, as pessoas contando que foram assaltadas 2, 3, 4 vezes. Imagina passar por isso sempre. Principalmente quem mora em regiões que são regiões com mais risco de violência. Nós estamos agora em frente à prefeitura. Olha que situação é essa. Nós estamos num lugar, em tese, seguro, cercados de pessoas. Estávamos ao vivo, meio-dia. Uma situação bastante complicada. E agora eu vou aproveitar para entrevistar uma pessoa que também estava conosco, que é o nosso assistente aqui, que é o Carlos. Carlos, como é que foi vivenciar isso? Você que está sempre na rua com a gente, sempre passando também os perrengues, vivenciando, ouvindo as histórias das pessoas, sobre os assaltos, sobre os crimes, mas vivenciar algo assim, um lugar que em tese é seguro. É desagradável, né? Você trabalhando, assim, do nada, chega um indivíduo armado, ele pôs a arma na sua cabeça, eu fiquei assim, choque. Estou em choque ainda, não é fácil. Vocês viram aí a emoção do Carlos, ela é uma emoção que se repete com todos da nossa equipe, inclusive o Alfredo Neto, que está atrás das câmeras agora, que levaram o celular dele, apontaram a arma dele para ele, a arma para ele também, como apontaram para mim, ele está aí firme e forte, segurando a câmera, todos nós muito assustados, e é claro, a população inteira revoltada com essa criminalidade, Tony. Obrigado, Tatiana. Uma força aí para vocês que estão aí na rua. E a gente pede então às autoridades, à Secretaria de Segurança Pública, que dedique um pouco mais de atenção à segurança pública, à segurança de todos. É inadmissível uma equipe de televisão ao vivo fazendo uma reportagem falando sobre um assunto que mexe com toda a população de uma cidade, que é a saúde, e que seja sujeita a um crime desse em frente a um local que se esperava pelo menos um pouco mais de segurança. Todas as pessoas, é lógico, merecem a mesma quantia de segurança pública. É o que nós pedimos às autoridades. O Jornal da Tribuna, infelizmente, com essas imagens desagradáveis, fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Boa tarde.